Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais amanhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você aqui em Lucas 17, versículo 11, que nos diz assim: Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado, dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, a sua fé o curou. Irmãos, aqui nós vamos ver o ato, a ação de um homem que tem um coração grato. Os leprosos naquela época, na época de Jesus, eram pessoas que tinham que manter-se afastados da sociedade. Eles eram excluídos, eram retirados para um local onde somente tinha leproso, ou seja, podemos chamar de leprosário. Imagine um ambiente mórbido, o ambiente em que aqueles homens viviam, somente na presença de pessoas doentes. Eu costumo dizer que pessoas doentes, elas adoecem pessoas. Pessoas sãs, elas curam pessoas. Aqueles homens, quando vê Jesus passando, algo que não era habitual por parte da sociedade da época, ninguém se aproximava tanto de leprosos ou de um leprosário. Mas Jesus, ele está passando, e aqueles homens, eles vão presenciar alguém que não estava dentro do habitual deles, porque eles estavam acostumados a conviver com pessoas doentes. De repente eles vão ver Jesus e eles vão gritar: tem misericórdia de nós. O clamor daqueles homens toca o coração de Jesus. O clamor daqueles homens, de longe eles vão pedir: tenha misericórdia. O Senhor vai dizer: vão e apresente ao sacerdote, que era um costume da época, né? Uma pessoa que era leproso, e ao constatar sua cura, eles tinham que ir ao sacerdote para fazer o ritual de purificação e constatar se realmente aquela pessoa estava curada de tal enfermidade. Jesus manda eles ir ao sacerdote. Porém, a cura não acontece ali. A cura acontece no meio do caminho. Foi quando eles deixaram Jesus para seguir a ordem de Jesus, em obediência à palavra de Jesus, que eles foram curados. Não foi algo instantâneo, mas eu imagino que à medida que eles estavam caminhando, um olha para o outro e diz: ei, você não é mais leproso. E assim sucessivamente, até os 10 constatarem que eles haviam sido curados. Porém, apenas um vai ter uma ação diferente dos outros 9. Uma ação de gratidão. Ele interrompe a ida ao sacerdote e ele decide voltar. Ele volta a Jesus para agradecer, para adorar. Irmãos, é o que Deus ele espera da gente, o que Deus espera de nós. Dentre aqueles 10, apenas um recebeu a cura física e a cura espiritual, porque ele teve fé em Jesus, não uma fé de conveniência. Não, eu vou ter fé, vou adorar ele até ele me curar, depois eu vou seguir minha vida. Não, esse samaritano,
estrangeiro da linhagem judaica, ele vai ter uma atitude diferenciada. Ele volta para agradecer, irmãos. Ele volta para dizer: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por me transportar da morte para a vida. Irmãos, o Senhor, Ele fez isso comigo. O Senhor fez isso com você. Ele nos transportou da morte para a vida. Quando nós recebemos Jesus, Ele nos deu um direito de salvação. Ou seja, Ele nos deu um direito não por merecimento nosso, mas por aquilo que Ele conquistou por nós ali na cruz. Ele nos deu um direito de sermos salvos. Seja grato ao Senhor. Não adore Ele por conveniência. Aquele leproso, ele adorou depois da cura. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração que toca o coração de Deus. Que eu e você possamos ter a atitude desse samaritano, de adorar o Senhor depois do milagre, depois da bênção, depois da vitória, adorar o Senhor em todo o tempo. Amém? Reflita nesta mensagem nesta manhã. Qual dos 10 você é? Qual dos 10 você é? Os 9 que não emitiram gratidão, ou aquele samaritano que voltou para agradecer? Reflita nessa palavra. Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.